A presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, pediu demissão hoje. Maria Silvia Bastos alegou motivos pessoais para deixar o cargo. Maria Silvia Bastos Marques comandou o BNDES por 1 ano e 10 dias. O banco fez o anúncio num comunicado de 3 linhas, justificando a saída por razões pessoais. O pedido de demissão foi entregue pessoalmente ao presidente Michel Temer no início da tarde no Palácio do Planalto. O presidente Temer divulgou uma nota elogiando Maria Silvia Bastos, chamada de honesta, competente e séria. A nota diz também que ela moralizou um setor estratégico para o país, elegendo critérios profissionais e técnicos para os financiamentos. A gestão de Maria Silvia foi marcada pela austeridade na concessão de crédito, uma linha de atuação que ficou clara desde o discurso de posse. O pano de fundo continuará sendo sempre a concessão de empréstimos de forma criteriosa, com economicidade e a empresas com boas práticas de governança. Nas últimas semanas, o BNDES se tornou alvo de investigações de operações suspeitas feitas no governo passado, como a Operação Bullish da Polícia Federal, que apura o favorecimento ao grupo JBS. Funcionários do banco foram levados para prestar depoimento no inquérito, o que levou Maria Silvia Bastos a divulgar um vídeo na internet. Nós, que respondemos pelo BNDES, e todos os empregados dessa instituição são os principais interessados em que se apure quaisquer eventuais fatos que tenham ocorrido em relação às suas operações. A operação policial aumentou o clima de tensão interna. Havia resistência de funcionários às novas estratégias do banco. E, além disso, na última quarta-feira, foi criada no Senado a CPI do BNDES. Os fatos investigados são da gestão anterior. Mesmo assim, Maria Silvia disse a interlocutores que a CPI seria um instrumento para impedir as mudanças que ela tentava fazer no banco. Mudanças que desagradavam políticos da base governista. O governo não impediu a coleta de assinaturas para a CPI. E isso foi um dos fatores que levaram ao pedido de demissão. Maria Silvia Bastos Marques foi a primeira mulher a comandar o BNDES. Doutora em economia, ela já tinha sido presidente da Companhia Siderúrgica Nacional. Já foi também secretária de Fazenda do município do Rio e presidente da Empresa Olímpica Municipal. Hoje, ela deixou uma carta aos funcionários do BNDES. Confirma a saída por razões pessoais e diz ter buscado olhar para o futuro e estabelecer novos modelos de negócios e estratégias para o banco. O economista Paulo Rabelo de Castro será o novo presidente do BNDES. Ele assume na semana que vem. A Polícia Federal realizou hoje a 41ª fase da Operação Lava Jato. As investigações se concentram na distribuição do dinheiro que foi desviado de um contrato da Petrobras na África. O ex-gerente da área internacional da Petrobras, Pedro Xavier Bastos, foi preso preventivamente no Rio de Janeiro e chegou no começo da tarde a Curitiba. Ele é apontado como um dos responsáveis pela compra, em 2011, de um campo de petróleo em Benim, na África. Mas o local estava seco e deu um prejuízo de 77,5 milhões de dólares à estatal. Pedro Bastos foi demitido por justa causa depois que uma comissão interna concluiu que ele escondeu informações e pressionou equipes técnicas para apressar as análises. O valor total da compra foi de 34,5 milhões de dólares. Segundo as investigações, 1/3 era propina, que foi repassada para uma conta no exterior de João Augusto Henriques. Ele é apontado como operador do PMDB e está preso há quase 2 anos. Depois, esse valor teria sido distribuído para outras contas. 1,5 milhão de dólares foram para o ex-deputado Eduardo Cunha, já condenado nesse esquema. Outra parte do dinheiro foi para contas reveladas na operação de hoje. A que mais recebeu foi a do ex-gerente da área internacional, Pedro Xavier Bastos, quase 5 milhões de dólares na Suíça. Os repasses também incluíram contas de pessoas que supostamente fizeram parte do esquema de lavagem de dinheiro, como o ex-banqueiro José Augusto dos Santos, que teve a prisão temporária decretada e se entregou no meio da tarde à Polícia Federal em Curitiba. Segundo as investigações, o dinheiro também abasteceu uma conta ligada a Fernanda Luz, que foi alvo de condução coercitiva quando a pessoa é levada pela polícia para depor. Ela não foi encontrada em casa, mas se comprometeu a prestar depoimento na semana que vem. Fernanda é filha de Jorge Luz, apontado como operador do PMDB.
Ele e o filho Bruno estão presos e são réus em outra ação da Lava Jato, que apura o pagamento de propina em contratos de sondas para exploração de petróleo. Na entrevista sobre a operação de hoje, o procurador Carlos Fernando Lima criticou a redução de 9 para 6 delegados trabalhando na Lava Jato em Curitiba. Nós precisamos manter uma equipe que realmente seja operacional na Lava Jato, que realmente dê condições de suporte às medidas que vão ser tomadas daqui para frente, nas investigações que vão se desenvolver. O coordenador da operação na Polícia Federal, delegado Igor Romário de Paula, disse que entende a redução. Eu não vejo indícios de qualquer tipo de influência para tentar barrar a investigação aqui. O que eu vejo realmente é uma limitação em função da disseminação da investigação, né? São 17 estados que vão receber desmembramentos, então fica difícil para cada um desses estados realmente continuar cedendo gente para cá. A defesa de João Augusto Henriques afirmou que o juiz Sérgio Moro já julgou uma ação sobre a compra do campo de Benim e absolveu o empresário que repassou o dinheiro. Segundo a defesa, isso indica que João Henrique não fez nada ilícito. As defesas de Jorge Luz, Bruno Luz, Fernanda Luz e Eduardo Cunha não retornaram ao nosso contato. Nós não conseguimos contato com o advogado de José Augusto dos Santos. Uma das principais medidas adotadas no Supremo Tribunal Federal para combater a impunidade foi a legalidade da prisão de condenados após a revisão da segunda instância. Nesta semana, porém, a questão voltou a ser discutida. O entendimento do Supremo Tribunal Federal foi firmado há 1 ano e 3 meses. Os ministros autorizaram a prisão imediata após a condenação na segunda instância da Justiça. Antes, os réus respondiam em liberdade até o último recurso. A decisão foi por 7 votos a 4. Essa decisão levou para a cadeia criminosos que conseguiam adiar por anos a execução da pena através de recursos aos tribunais superiores. O ex-senador Luiz Estevão, por exemplo, foi condenado em segunda instância em 2006. Ficou 10 anos solto. Por causa da decisão do Supremo, agora cumpre pena no presídio da Papuda, em Brasília. Em outubro, a Corte voltou ao tema ao analisar 2 ações que questionavam a última decisão. O entendimento foi mantido, mas com placar apertado, 6-5. O ministro Gilmar Mendes votou para manter a execução da pena em segunda instância, alegando que após 2 instâncias é possível formar convicção sobre a culpa do suspeito. O acórdão do recurso extraordinário 964246 reconheceu a repercussão geral, ou seja, que os juízes das instâncias inferiores devem sempre observar o entendimento do Supremo sobre a prisão após a condenação em segunda instância. O documento diz: em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência, afirmado pela Constituição. Mas na última terça, Gilmar sinalizou que pode mudar de ideia sobre a prisão em segunda instância. Foi na sessão da segunda turma, onde são julgados recursos da Lava Jato, como, por exemplo, pedidos de liberdade. Para o ministro, a prisão em segunda instância é uma possibilidade jurídica, não uma obrigação. No voto escrito, Gilmar Mendes disse: manifesto desde já minha tendência em acompanhar o ministro Dias Toffoli, no sentido de que a execução da pena com decisão de segundo grau deve aguardar o julgamento do recurso especial pelo STJ. Hoje, o ministro reforçou que a obrigatoriedade da prisão em segunda instância pode levar a injustiças e, por isso, defendeu uma revisão da decisão. O problema é que está havendo uma enxurrada de casos em que, às vezes, há recursos pendentes, plausíveis até, isso tem que ser avaliado, né? E se decreta desde logo a prisão. Então isso nós estamos dispostos a rever. Só que colocaria mais uma instância que examina essas questões. Quem me impressionou muito com esse argumento foi o grupo da Defensoria, que mostrou resultados estatísticos bastante plausíveis, né? E nós estamos falando aí de réus pobres. A manifestação de Gilmar Mendes tem sido discutida internamente entre os ministros. Como a última votação pela execução da pena em segunda instância foi decidida por somente 1 voto de diferença, há o risco de o tribunal rever sua decisão, caso a questão seja posta em discussão novamente. Gilmar pode virar esse jogo e formar maioria contra a prisão em segunda instância.
O mais novo integrante do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, é o único que não votou sobre esse tema porque chegou depois das decisões. Publicamente, ele já disse que não há ilegalidade e ainda que cabe à segunda instância decidir sobre a prisão de condenados. Foi em fevereiro, na sabatina no Senado, para se tornar ministro do Supremo. Não é inconstitucional a prisão em segunda instância. Como Vossa Excelência disse, não há uma determinação legal, mas também não há impeditivo. Quem deve decidir sobre isso é o Tribunal de Segunda Instância, exatamente porque, e esse é o fundamento jurídico que coloco, porque são primeira e segunda instâncias que podem analisar os fatos, o mérito da questão. Ou seja, primeira e segunda instâncias que podem analisar provas. O debate também preocupa a Lava Jato. O procurador da Força Tarefa em Curitiba, Carlos Fernando Lima, disse que uma eventual mudança prejudicaria a operação. E mais. Sempre interfere na Lava Jato, mas é mais do que isso. Ele interfere naquilo que nós temos como justiça penal. Não é possível uma justiça penal que nunca efetivamente seja cumprida, pelo menos em relação aos criminosos do colarinho branco. Para essa procuradora, a execução da pena a partir da segunda instância passou uma mensagem de eficiência da justiça para a população. E se houver uma mudança, o combate à corrupção seria prejudicado. A possibilidade de cumprimento da pena a partir da segunda instância é adotada em vários países democráticos. E isso representaria um avanço no Brasil hoje no combate não só à corrupção, como à criminalidade em geral. Mas especialmente neste momento, uma revisão desse entendimento seria um retrocesso no combate à corrupção, sem dúvida. Não há sessão marcada para que o assunto seja oficialmente rediscutido. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que mudar o entendimento do Supremo seria um retrocesso. Um tribunal sempre pode mudar a sua orientação. Mas isso só se justifica quando haja uma mudança relevante na realidade ou uma mudança na percepção social do direito. Aqui, infelizmente, não houve nenhuma mudança na realidade. A corrupção ainda continua em grande escala. E tampouco a percepção do direito. A sociedade está clamando pela punição dessas pessoas que vivem do dinheiro, de desvio de dinheiro público. Mas que não vejo nenhuma razão para modificar um modelo que começou a dar certo.